Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é sempre, a palavra diz que alguns iriam santificar por meio do lavar da palavra, que é viva e eficaz, sendo a fonte de água cristalina, mais pura do que as finas fontes terrenas, assim como iriam purificar por meio dele, mas que também muitos iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, por não ter aquele que podia os aperfeiçoar com o caráter do que não tem que se envergonhar, mas antes manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, como em atitudes. Ele firma, mantendo o coração puro, para que ele, aos puros, ele se revela puro. Mas aqueles que a palavra diz que iriam sujar-se mais ainda na imundícia, ele reage à altura com estes. Grande é a queda e ruína destes pela desobediência, por não haver, perdão, obediência, não haver reverência. Iriam blasfemar contra o seu espírito, iriam estar se apresentando diante do Senhor com tamanha arrogância, como cães raivosos que não tem quem pode os defender, se julgam sábios, se julgam fortes, se julgam tendo fé nas suas muitas riquezas, invencíveis, mas o Senhor os desfalece como pó da terra. A palavra diz: do pó viestes, pro pó voltarás. Assim, ninguém é capaz de reter o seu pneuma, o fôlego de vida. Quando o Senhor lhe retira, nada pode os fazer, e assim é a forma do Senhor tirar toda a arrogância daqueles que seguem altivez que antecede a sua queda e a ruína. A ira e indignação, aonde ele já dizia, são como que mortos. Desperta tu que dormes, para que venham a conhecer o que vem a ser a imagem e a glória do Deus Altíssimo através daquele que revela Jesus Cristo. Venha conhecer aquele que pode fazer justiça por vós, tanto no céu como na terra, o nosso juiz supremo, nosso sumo sacerdote, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, chamado filho do homem, mas não é homem para que minta e tampouco se arrependa e não cumpra as suas promessas. Aquele que tudo opera e executa, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele do qual nós temos perseverado segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos, e se renova a cada manhã, enquanto aqueles que se julgam contar com a sua misericórdia e benignidade, na verdade, quando chega o tempo de que a palavra diz que um pecador, quando não vê logo os seus crimes sendo punidos, vão acumulando mais ainda as suas iniquidades. E quando se chega o tempo da recompensa, grande é a ira e a indignação do Senhor e a ruína e destruição daqueles que assim perseveram. Por isso a palavra nos ensina mais ainda. Não temeis os meros mortais que nada podem fazer com a sua alma,
Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, tem o poder e autoridade para lançar tanto o corpo como a alma, aonde o seu verme não se queima. A este temeis, assim nos ensina o Senhor. Por isso, muitos seguem como cego, nu e miseráveis, por rejeitar aquele que podia os justificar. O próprio Senhor permite com que fiquem na cegueira para que receba as suas muitas iniquidades. Os incrédulos, mentirosos, os roubadores, aqueles que matam o seu próximo ao invés de cumprir o segundo grande mandamento, todos aqueles que seguem na sua extrema arrogância e não se arrependem dos seus maus caminhos, os que seguem nas orgias, nas glutonarias, nas bebedices, os que invocam o mundo dos mortos, estão a desfalecer, voltando ao pó da terra, porque a palavra se cumpre e disse que todos aqueles que seguem sob impiedade perecerão sobre a terra. A terra é como uma mandíbula que está abrindo e os engolindo por conta da rebeldia dia após dia. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, não temem mal nenhum, porque estão segundo o amor verdadeiro. E a palavra diz que aquele que tem o amor verdadeiro lançou fora o medo, e nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo, nem o principado, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade. Nada nos separa do amor de Cristo. Estamos constantemente dizendo: venha, Senhor Jesus, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.